Vamos conversar agora com o psiquiatra Gustavo Xavier, porque nessa semana tem se formado aí uma campanha contra a resolução número 487/23 do Conselho Nacional de Justiça, que prevê o encerramento de todos os hospitais de custódia e tratamentos psiquiátricos existentes no Brasil. Existe o temor que essa medida possa liberar milhares de condenados perigosos que estão custodiados nesses locais. Doutor Gustavo, isso mesmo? Boa noite, seja bem-vindo a 96. Boa noite, Tom, boa noite, Renato, boa noite, Gustavo. É exatamente isso, né? Nós, como médico psiquiatra, em particular, eu estou agora como membro já há 5 anos, né, da Câmara Técnica de Psiquiatria do Conselho Federal de Medicina e presido também o Comitê de Ética da Associação Brasileira de Psiquiatria. Então nós estamos nos movimentando, né? Inclusive tivemos uma audiência pública na Câmara dos Deputados, já na Comissão de Justiça, entre outros fóruns que estão sendo programados. O que é que acontece? O CNJ, né, lançou uma resolução, que é essa 487, em que a ministra Rosa Weber, que assina a resolução, ela prevê que em 1 ano o Brasil vai fechar todos os hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico no Brasil, até o dia 15 de maio de 2024, daqui a 1 ano. Né? E para onde irão esses? Então, a resolução, ela prevê, ela determina, né, orienta os magistrados que esses pacientes, eles sejam transferidos para tanto unidades ambulatoriais, como unidades de centro de atenção psicossocial, que é um trabalho, vamos dizer assim, no nível mais secundário, e os pacientes que sejam mais graves fiquem em hospitais comuns, em hospitais gerais, como o hospital, vou dar um exemplo, o Hospital Onofre Lopes, o Hospital Municipal Natal. Por quê? Porque esses hospitais são os hospitais que têm leitos de saúde mental dentro da sua estrutura. Mas mesmo assim, esses hospitais têm condição, têm capacidade de receber esses... É esse o alerta que nós, psiquiatras e as instituições médicas fazem. Primeiro que a resolução foi feita com a negação das instituições médicas. No grupo de trabalho que foi formulado, não há nenhum médico, e além disso, não há nenhum representante de instituição médica nenhuma. Tem como vocês tratarem essa loucura? Já começa aí. Já começa a bizarrice, né? O Brasil entra internacionalmente, é vergonhoso para nós médicos, né? Se a gente for recorrer a órgãos internacionais, principalmente, por exemplo, a Associação Americana de Psiquiatria, ia ver isso como uma coisa descabida, bizarra, bizonha, totalmente utópica, você negar que a doença mental existe, ainda mais a doença mental que traz o crime dentro da sua essência, coisa que existe desde o começo da humanidade. Então não tem como eu, de repente, lançar um decreto que a partir de agora ninguém vai adoecer. Né? E é basicamente pensando nisso. Porque se você só... Só uma perguntinha. A gente tratou muito de ciências, a gente acabou de falar... de pandemia. De pandemia. E o STF trabalhou o tempo todo em relação à ciência da pandemia. As evidências científicas. E aí, qual é a base científica dessa decisão do CNJ? Nenhuma, porque você tem que ver que é uma resolução de caráter ideológico previsto numa agenda que o CNJ já comunga. Agora veja, nada contra uma agenda inclusiva, mas não se resolve um problema criando um outro maior. Porque você acredita verdadeiramente que um paciente que matou o pai, matou a mãe, matou crianças, os pedófilos, eles vão conseguir, né, serem inseridos nesse serviço que já não trata a contento os pacientes que não são criminosos? Um paciente que está em um hospital de custódia. O que é um hospital de custódia? É um hospital que é gerido pela polícia militar. É um hospital, digamos, híbrido. Ele é de responsabilidade do setor judiciário, quer dizer, do sistema penitenciário, mas ele tem técnico de enfermagem, enfermeiro, psicólogo e psiquiatra, médico lá dentro. Então ele é híbrido. Mas ele tem um plantonista, um policial que fica de olho nos pacientes, porque aqueles pacientes já mataram mãe, já fizeram crimes hediondos, são psicopatas que sabem, vamos dizer assim, articular o seu crime de uma maneira muito minuciosa. Já houve fugas.
Você imagina um hospital comum que não tem esse tipo de estrutura. E existe, doutor, uma corrente que quer descriminalizar atos como pedofilia. Que eu até fui atrás, pesquisei, a ONU reconhece como uma doença. Mas há também, de fato é uma doença, como o psicopata é um doente também, é uma doença. Mas tem um lado criminal na história. Sim. Né? Porque há vítimas, há um absurdo que acontece. Então, há uma corrente, inclusive no CNJ, de descriminalizar situações como essa. E eu acho que é por aí que corre uma maluquice. A gente está falando de um país onde o presidente falou de doenças mentais, pessoas que estavam com parafusamento. Na semana... Eu acho que quem está com parafusamento é quem inventa a maluquice. Na semana em que nós fizemos uma campanha contra a psicofobia, que é a campanha contra o preconceito aos pacientes que têm transtorno mental, o presidente tem uma fala psicofóbica. Ele voltou atrás e se redimiu e pediu desculpa. Mas eu acho que isso foi pressão. Talvez ele tenha até saído bem na fita no final, porque ele saiu com uma imagem de uma pessoa flexível, reconheceu o erro. Mas, na verdade, nós sabemos que há um preconceito, sim, contra o paciente, contra o psiquiatra, não é verdade? E o que nós temos como medo é que esses pacientes eles saiam e voltem a cometer crimes, como aconteceu. Numa cidade satélite no Distrito Federal, o paciente recebeu um documento chamado cessação de insanidade mental. Em 4 meses ele matou mais de 6 crianças. Aqui no Rio Grande do Norte já aconteceu um fato semelhante. Um paciente foi também liberado do hospital de custódia em Açu, matou 2 crianças, cortou os órgãos genitais das crianças. Quer dizer, a doença mental não pode ser negada. Essas pessoas, infelizmente, elas não têm mais condição de convívio social. Não é? E imagine essa pessoa em um hospital como o Hospital Onofre Lopes, que tem leitos de saúde mental. E tem um outro problema. Vai tirar a vaga de um doente que não cometeu crime. Porque não vai ser criado um leito a mais para ele. Enquanto uma pessoa que tentou suicídio, que tem depressão grave, que tem esquizofrenia, precisa daquele leito, ele está lá sendo ocupado, vamos dizer, por um paciente que deveria estar cumprindo a pena dele no hospital de custódia. E tem um outro problema, Gustavo, Renato e Tom. Com essa facilitação, os advogados de defesa de crimes hediondos vão alegar que o paciente é... Todo mundo é doido. Todo mundo é doido, porque vai sair muito mais em conta você entrar nesse sistema que não existe, que não pretende não existir mais, e ficar em um hospital, em um ambulatório, do que preso em Alcaçuz. Ora, é lógico. Então, abre-se um precedente, né, no meio jurídico, dentro do campo da criminologia, do campo do direito penal. Quer dizer, de você ter uma estratégia de defesa em que pode acontecer. Tem um outro problema. A resolução prevê que a equipe de saúde é quem vai resolver isso. Isso não existe, porque a lei do ato médico, quem faz a perícia médica é o médico. É o médico. É quem comanda essa equipe. Outra coisa, uma vez assistindo o paciente, esse médico não pode mais fazer perícia nele. Por quê? Porque o Código de Ética Médica, o artigo 93, impede que o médico assistente possa fazer a perícia do próprio paciente. Claro, isso é previsto em lei, porque senão você vê, o médico assistente vai querer ajudar, está suspeito, o médico assistente está suspeito em fazer uma perícia do próprio paciente. Então, existem vários erros na resolução. É descabida, é infantil, porque ela prevê praticamente que nós não teremos mais problemas com relação a isso. E não há uma estrutura para isso. No Canadá, nós temos presídios específicos para psicopatas.